Eu sou o professor Washington Duarte. Hoje vamos para a segunda aula do curso de Gestão de Projetos. Na aula passada falamos do gerenciamento de projetos, da evolução histórica do tema até que ele fosse entendido como ciência, falamos do PMI, falamos do PMBOK e fizemos uma breve citação sobre outros padrões de gerenciamento. Agora a gente vai falar do que é projeto na visão do PMI. Vamos falar dos cenários de gerenciamento de projetos no contexto estratégico, tático e operacional também. Muito bem, vamos então alinhar nossa resposta para a pergunta: o que é projeto? A gente já mencionou na aula passada como exemplo que o conceito de projeto é facilmente aplicado em grande parte das atividades do dia a dia, seja no planejamento de uma viagem, ou seja na implantação de um programa de qualidade em uma empresa. Sempre há um produto, um serviço ou um resultado exclusivo a ser alcançado. Em geral, essa meta é tratada como um projeto, por estar ligada a algum tipo de planejamento para que possa ser atingida. Para formalizar o conceito e responder a pergunta do que é um gerenciamento de projeto, o PMBOK destaca algumas características comuns, e são essas características que a gente vai considerar. A primeira delas é que ele é um esforço temporário. A natureza temporária indica que vai haver um início e um término definido. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos, e aí o projeto vai ser encerrado, ou até mesmo quando ele não for mais necessário. Temporário aqui não se aplica ao produto, ao serviço ou ao resultado criado pelo projeto. A maioria dos projetos é realizada para criar um resultado duradouro, seja em tempo de utilização ou seja em impactos sociais, econômicos ou ambientais que ele vai gerar. Segundo ponto é a singularidade do trabalho do projeto. Os projetos criam produtos, serviços ou resultados exclusivos com diferentes circunstâncias no processo de realização. Embora os elementos repetitivos possam estar presentes em algumas entregas do projeto, o trabalho de cada um continua sendo único, diferente de um esforço de trabalho contínuo. Eu estou falando aqui daquelas atividades rotineiras. Geralmente essas atividades contínuas são processos repetitivos porque elas seguem procedimentos já existentes na organização. Por exemplo, a folha de pagamento da empresa que é realizada mensalmente. Por exemplo, a execução de um job para fazer um trabalho de backup no banco de dados diariamente. Essas atividades elas não apresentam características de singularidade. São atividades em que os atores que vão executar têm toda a expertise, já existe um padrão definido para realizar essa atividade. Quando a gente está falando de projetos, a gente está falando de algo que é novidade, do qual é necessário planejamento, onde vai ser necessária uma gestão dos recursos que são novidades para a empresa. Por exemplo, implantar um sistema de gestão de folha de pagamento. Diferente de fazer a folha de pagamento e rodar um job de backup, essa é uma atividade única, ela é singular. Aí, pegando o nosso primeiro passo de referência, também é limitado no tempo. O terceiro quesito é o planejamento. Eu até mencionei isso no exemplo da singularidade. Devido à natureza exclusiva dos projetos, pode haver incerteza quanto aos produtos, aos serviços, aos resultados a serem criados, o que vai demandar planejamento mais dedicado quanto à descrição de metas a serem atingidas, a utilização dos recursos. Vai ser muito mais exigido do que é no trabalho rotineiro. O nosso exemplo da implantação do sistema de folha continua adequado para ilustrar isso aqui. Entendido, então? São três características: é limitado no tempo, é singular e exige planejamento. Exemplos: desenvolvimento de um novo produto ou serviço. Que tipo? Efetuar mudança de estrutura, de pessoal ou de estilo de uma organização, desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informação, a construção de um prédio, implementação de procedimentos ou processos de negócios numa empresa. São vários os exemplos. Não tem limitação para isso, tá? Existe uma infinidade de aplicações para as quais você vai pensar quanto ao gerenciamento de projetos ser aplicado a elas ou não. E por que eu devo pensar nisso? Porque aqui você está avaliando a possibilidade de aplicar uma técnica de gestão de projetos para entregar algum resultado.
Quando você vai aplicar uma técnica, por mais refinada, por mais maleável que ela seja, você vai ter certos pontos de tensão, você vai ter alguma burocratização, alguma rigidez, né? Por isso você separa as coisas. Vale a pena deixar mais rígido um processo como fazer uma folha de pagamento que já tem uma rotina definida, já tem um plano definido? Qual o ganho que você vai ter nesse sentido? Tá? Mas veja bem, talvez você até aplique uma técnica ou outra da gestão de projeto, mas você não vai seguir o modelo que a gente vai apresentar ao longo do curso na essência. Tá? Por exemplo, você não vai criar um escritório de projetos simplesmente para rodar a folha de pagamento, que é uma atividade rotineira. Então, o que se pretende aqui é separar o que é relevante enquanto entrega de resultado, né? Que vai me dar um produto novo, que vai exigir planejamento, que vai exigir gestão de recursos multidisciplinar. Observe bem essa palavra, porque em geral é o que acontece. Para realizar a entrega de projeto, a gente precisa de várias habilidades profissionais envolvidas. Isso é a multidisciplinaridade. Então, essas características das quais eu falava, a gente usa como primeiro passo para a tomada de decisão de vou aplicar gerenciamento de projeto para entregar esse ou aquele resultado. É isso que a gente quer identificar com essas características. Eu não vou deixar mais rígido um processo que já está muito bem definido. Os sistemas empresariais, eles têm atuações nos níveis estratégico, tático e operacional. As empresas que atuam com gerenciamento de projeto, em geral envolvida com gestão de grande volume de recursos, eles estabelecem visões que consideram esses níveis para facilitar o gerenciamento. Esse modelo estabelece a divisão entre portfólio, programa e projeto. Ele representa os níveis estratégico e tático. O nível operacional fica por conta do que a gente chama de subprojeto. Veja o desenho aí. Muitas vezes os projetos precisam ser divididos em partes para facilitar o gerenciamento. Os subprojetos são partes específicas do projeto que podem ser executadas por terceiros e um arranjo desse facilita o gerenciamento. Subprojetos não fazem sentido se tratados isoladamente, eles passam a fazer sentido quando eles compõem e se relacionam para atingir o objetivo de projeto. Programas. Programas são grupos de projetos relacionados que são gerenciados e coordenados de modo integrado, obtendo benefícios a partir dessa integração que vai facilitar o controle. Portfólio é um conjunto de programas e projetos e outros esforços que são agrupados para atingir objetivos estratégicos. A execução dos componentes do portfólio é priorizada baseada na estratégia da empresa. Vamos dar exemplo disso. Imagine que eu tenho a empresa Hendrix Corporation, HC. A HC atua na área de infraestrutura e logística. Um dos objetivos estratégicos da HC é maximizar o retorno sobre os investimentos. Objetivos dessa natureza fazem parte do planejamento estratégico de qualquer empresa. E o planejamento estratégico, a gente sabe, é uma peça que vai definir a visão da empresa, vai definir onde essa empresa quer chegar, a identidade da empresa, define os objetivos. A partir desse objetivo estratégico, existem portfólios relacionados que a gente pode citar como exemplo. Primeiro, vamos lá no PF1, ele é um portfólio que vai tratar da mescla de projetos e programas em petróleo, gás, energia, água, estradas, ferrovias e aeroportos. Um portfólio 2 é a mescla de projetos e programas voltados para transporte, armazenagem de produtos inflamáveis, produtos de saúde, produtos perecíveis. Os projetos ou programas do portfólio podem não ser necessariamente interdependentes ou diretamente relacionados. O gerenciamento de portfólio se concentra em garantir que os projetos e programas sejam analisados a fim de priorizar a alocação de recursos e que o gerenciamento do portfólio seja consistente e esteja alinhado às estratégias organizacionais. Os programas poderiam ser, como exemplo, um programa 1, que é um programa de estradas, um programa 2, um programa referente a transporte. O programa é definido como um grupo de projetos relacionados, gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles não fossem gerenciados individualmente. Chegando no nível de projetos, a gente observa aí a duplicação da BR-050 e a implantação de um sistema de informação estilo supply chain.
Os projetos são utilizados como um meio de atingir um plano estratégico. Os projetos são normalmente autorizados como resultado de uma ou mais consideração estratégica, como demanda de mercado, oportunidade, necessidade estratégica de negócio, solicitação de um cliente, avanço tecnológico, um requisito legal. Como subprojeto, a gente pode destacar a topografia da região de duplicação da BR-050, a gente pode destacar um segundo subprojeto como análise de requisitos para a implantação do sistema de informação ao estilo supply chain, e cada subprojeto é definido a partir de um processo operacional. Quando observamos projetos, programas e portfólio, dá para perceber que existem abordagens distintas. O projeto possui objetivo bem claro, bem definido, e ele é mais específico do que o programa. A abrangência, naturalmente, do programa é maior. E os portfólios mudam os objetivos à medida que mudam os objetivos estratégicos da organização. Agora vamos falar do escritório de projeto, o PMO, que vem do inglês Project Management Office. Ele identifica o escritório de gerenciamento de projetos para o PMBOK. O escritório de projeto ele pode ser considerado como um braço da organização que tem o objetivo de centralizar e coordenar as ações relacionadas aos projetos, sendo que as responsabilidades podem variar desde fornecimento de função de suporte ou até ser responsável pelo gerenciamento direto de um projeto. O escritório de projetos atua no gerenciamento de recursos compartilhado entre todos os projetos administrados pelo PMO, na identificação e desenvolvimento de metodologia, de melhores práticas e padrões de gerenciamento de projetos, na orientação e aconselhamento, treinamento e supervisão, no monitoramento da conformidade com as políticas e procedimentos e modelos padrões de gerenciamento de projeto por meio de auditorias de projeto, no desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, formulários e documentações compartilhadas do projeto, e na coordenação das comunicações entre projetos. O gerente de projeto e os escritórios de projeto buscam objetivos diferentes e por isso são orientados por requisitos diferentes. O gerente de projeto tem que se concentrar nos objetivos específicos de determinado projeto, uma entrega específica, enquanto o escritório pensa em nível de negócio. Ele otimiza o uso dos recursos entre todos os projetos da organização. Em síntese, o escritório atende todos os gerentes de projeto da organização. Muito bem, na aula de hoje falamos do conceito de projeto, das visões de projeto dos níveis estratégico, tático e operacional e, por fim, abordamos o escritório de projetos. Na próxima aula a gente vai falar do ciclo de vida de gerenciamento de projeto e a relação das fases do ciclo de vida com as áreas do conhecimento do gerenciamento segundo o PMBOK. Até lá!